18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus. Vamos juntos em mais uma edição do programa 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi, muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Agradeço já a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E é claro, hein, querido ouvinte, sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Participe conosco da programação, hein? O 994887592. Manda um zap pra gente, discordando ou concordando com o que a gente fala aqui no 18 horas. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. É só anotar, hein? 994887592. E antes de mais nada, dando um giro no trânsito em Manaus, Karime. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. Vamos saber por onde ele anda com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. A gente está aqui pela Maripiranga, mas antes, claro, a gente passou agora há pouco pela Avenida Humberto Calderaro, a Paraíba. E já próximo ali da passagem de nível da Efigênio Salles, o trânsito está congestionado por lá. A gente também tem informações do Maneca Marques, trânsito moderado. E na Avenida Maripiranga, o trânsito, ele só tem a boa fluidez no trecho que vai até próximo do Ipaã, porque passou daí em diante, no sentido da Torquato Tapajós, que é onde a gente trafega nesse momento com o carro 18 horas, trânsito tá lento por aqui, Karime e Carlão, né? Só mesmo consegue uma folguinha onde a gente está se aproximando aqui de quem chega próximo aqui da rodoviária de Manaus, para quem vai acessar a Avenida dos Franceses ou a Avenida Desembargador João Machado, aí que segue com trânsito também moderado por aqui. A gente continua acompanhando a movimentação do trânsito aqui pela capital amazonense e daqui a pouco a gente volta com mais informações, Karime e Carlão. Tá ótimo, André Meirelles. Obrigada pelas informações. Legal, André, agora 6 horas e 5 minutos. 18 horas. E a gente começa o 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise na saúde. Platão Araújo vive momentos de pânico durante apagão nesse fim de semana. Falsa médica é presa dentro de academia em Manaus. Cheia dos Rios, sobe para 20 o número de cidades em situação de emergência no Amazonas. A água contaminada pela cheia causa mais de 400 casos de doenças no interior do estado. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques do dia. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite, destacando, né? O que aconteceu nesta segunda-feira, 19 de maio de 2025. Vamos juntos aqui no melhor Mix do Brasil, com mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha só, começamos o 18 horas de hoje constatando um colapso na saúde pública do Amazonas e a completa incapacidade de ação do governo do estado. A gestão foi incapaz de dar uma resposta rápida e eficiente durante o apagão que aconteceu nesse fim de semana lá no Platão Araújo. E o que nós vimos foi um caos instaurado em Karime. Foi uma confusão generalizada, Carlão. É muita incompetência. O governo claramente não tinha nenhum plano de contingência para atender aos pacientes nessa hora, numa hora como um apagão que aconteceu no sábado. Pacientes em estado grave, inclusive, na UTI, tiveram que ser transferidos às pressas e meio que no improviso. Um hospital do porte do Platão Araújo, gente, com pessoas internadas lutando pela vida e o sistema de saúde desse jeito, incompetente, sem um plano B, sem gestão, sem ação. Olha só, tudo por causa de uma tentativa de furto de cabos na subestação do hospital. Isso mesmo que aconteceu. Faltou luz porque não há segurança nem para proteger o hospital público. Isso porque a segurança privada das unidades de saúde está sem receber salário há 11 meses. Mais um calote do governo Wilson Lima, mais uma empresa que está sem receber, e essa, por exemplo, há 11 meses. Tá aí, sem segurança, o que acontece? Falta tudo. Bom, é muita incompetência na gestão da segurança pública também, que revelou agora a área da saúde, que também é tratada com a mesma incompetência.
A repórter Nathalie Moraes, ela tem mais detalhes a respeito desse assunto, desse caos, dessa confusão que aconteceu nesse fim de semana no Platão Araújo, que a gente viu, né, Nathalie? Foi o governo do estado correndo da sala para a cozinha, da cozinha para a sala para apagar incêndio, mas a gente vê que claramente não tinha nenhum plano de contingência, não tinha nenhum projeto, nenhuma proposta, as pessoas estavam apenas apagando incêndio. Nathalie, o governo falou o quê? Já se pronunciou a respeito do assunto? Nathalie, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Olha, Karime, diante de uma situação caótica como a que aconteceu no último sábado no Platão Araújo, na Zona Leste aqui de Manaus, não dava para a secretária Nayara Maksud, secretária de Saúde do Estado do Amazonas, se fingir de contas que nada estava acontecendo. Esse furto aconteceu na madrugada do último sábado. Por volta das 10h30 da manhã, uma equipe da SES, da Secretaria Estadual de Saúde, chegou lá no Platão Araújo, né? Depois de ter se deparado aí com toda essa confusão, com toda essa situação caótica. A situação ficou tão grave, Karime, que pelo menos 17 pacientes que estavam internados em unidades de terapia intensiva precisaram ser transferidos às pressas, né? E ali na frente, fora do outro lado do hospital, ficaram ali de fora familiares em desespero, enquanto os geradores, né, improvisados e de forma sobrecarregada, tentavam ali salvar as vidas das pessoas que estão em estado gravíssimo. Ou seja, precisando de aparelhos ligados, precisando desses equipamentos que necessitam de energia para sobreviver? Exato, Karime, mas a gente tem que destacar que o que aconteceu no Platão Araújo no último sábado, Carlão, não foi um acidente, foi consequência direta do abandono da saúde pública e da falta de segurança que nós estamos vivendo aqui na nossa capital. Resultado do quê? De uma gestão que vem sendo, sim, ineficiente. A gente não pode passar o pano, como dizem por aí, diante de uma situação tão grave como essa. Né? Chega a ser desesperador e negligente por parte do governo e da Secretaria de Estado de Saúde. É escandaloso, como você já adiantou, Karime, a gente noticiar aqui que os profissionais da segurança que prestam, né, que são terceirizados nas unidades de saúde, inclusive no Platão Araújo, estão há 11 meses sem receber um centavo, né? Então, como consequência de toda essa situação, a gente presenciou aí, infelizmente, essa situação que poderia ter terminado numa grande tragédia. Sem dúvida. Foram pacientes transferidos. A gente sabe que as outras unidades também não estavam preparadas para receberem 17 pacientes de uma unidades vez de só. Terapia intensiva, né? Então, a gente fala, lá durante a entrevista coletiva, a secretária Nayara Maksud, secretária da SES, falou sobre parâmetros de assistência, mas esses parâmetros parece realmente que estão ignorando completamente a dignidade humana, Karime. A gente está falando de uma unidade de saúde, né, que não tem mais segurança, que os profissionais trabalham sem ter EPI, com salários atrasados e que agora chegou à beira ali da gente ter várias mortes por conta de uma falha na segurança. Sim. A gente vai ouvir agora um trecho do que disse a secretária de Saúde durante a entrevista coletiva. O que nós fizemos foi aciona plano de contingência, Platão é prioridade para que a gente possa nos concentrarmos em outras áreas da assistência dentro de uma unidade de saúde que foi desestruturada por conta de uma ação criminal. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala da Nayara Maksud, secretária de Saúde aqui do estado. A pessoa que acabou furtando ali os cabos, ela foi identificada. Ele realmente ficou gravemente ferido, afinal de contas era um cabo de alta tensão. Ele precisou ser atendido. E aí não tinha luz para atender o ladrão. Exatamente, ele precisou ser atendido ali na unidade hospitalar e posteriormente ele foi levado para a 27ª SICOM, né, a delegacia ali da área. Mas a gente não pode descartar, Karime, que tudo isso foi ocasionado por conta de omissão que tem nome e sobrenome, e eu acho que os nossos ouvintes já sabem de quem é que eu tô falando, porque a gente tá falando sim do governador Wilson Lima, afinal de contas. Da gestão que não há. Exato. Não é a gestão que não existe. A nossa saúde, na verdade, virou refém da incompetência e da falta de prioridade desse governo, como afirma o Denison Vilar, ele que é representante, né, líder do movimento Todos pela Saúde do Amazonas.
O descaso do poder público com a saúde, o descaso do governo Wilson Lima e 24 deputados, em sua maioria, coniventes com todo esse caos na saúde pública do estado do Amazonas, está tirando vida de crianças, como foi há pouco menos de um mês, uma criança que não teve o atendimento pediátrico, as condições para a pediatria, foi a óbito no hospital e, se duvidar, querem colocar a culpa no coitado do profissional que está fazendo de tudo para salvar a vida do seu familiar. Infelizmente, esse governo Wilson Lima está fazendo de tudo para terceirizar toda a saúde pública, precarizando, deixando em condições terríveis a saúde pública para justificar e entregar na mão de uma organização social por bilhões. Não dá as condições necessárias mínimas para atender a população, para justificar a terceirização. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do Denilson Vilar, ele que é representante do movimento Todos pela Saúde do Amazonas, líder do movimento da saúde, e aí chega a ser revoltante mesmo esse caso que ele trouxe de uma criança, né, que teria morrido por falta de atendimento pediátrico. Recentemente o Platão Araújo deixou de atender as crianças, né? Então realmente o que aconteceu lá no Platão Araújo chega a ser revoltante, porque uma tentativa de furto de cabos elétricos interrompeu ali atendimentos e colocou vidas em risco. Infelizmente esse não é um caso isolado e é sim reflexo do abandono da saúde pública, como afirma o Denison mais uma vez. Falta de energia mais uma vez no Platão Araújo, e não é a primeira vez que eu faço vídeo, que eu mostro a realidade e que aquela unidade falta energia, falta gestão, falta providência, falta preocupação com a vida das pessoas no estado do Amazonas, na saúde pública. Senhor delegado Périx, fiscalize o Platão Araújo, senhor Cabo Maciel, senhora Alessandra Campelo, dentre outros deputados do estado do Amazonas que apoiam o desgoverno do Wilson Lima. Faça uma vistoria no Platão Araújo, acabe com essa história de terceirização na saúde pública. Onde houver visão de lucro, a população irá padecer e morrer nas unidades de saúde. 18 horas. Grave, né, Karime, todas essas denúncias apresentadas aí pelo Denison Vilar, mas quem se manifestou em meio a tudo isso foi o deputado estadual Wilker Barreto. Ele veio até as redes sociais, publicou ali uma nota de repúdio, afirmando que o governo diz estar dentro dos parâmetros de assistência, mas que parâmetro é esse que coloca doentes em risco por falta de segurança, né, Karime, por falta de prevenção? A nota do deputado também acrescentou que a resposta não pode ser sempre correr atrás do prejuízo. A nossa população realmente precisa de um sistema preparado, estruturado e seguro. O deputado também acrescentou que ele vai seguir firme em suas fiscalizações, cobrando investimentos reais em segurança pública e em infraestrutura hospitalar. A gente já acompanhou várias fiscalizações por parte do deputado, né, Karime? E o que aconteceu no Platão Araújo não pode realmente virar rotina e não pode ser tratado como normal. De forma alguma. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes. E a secretária de Saúde colocou, foi um crime, foi um crime porque não há segurança pública. Foram vários crimes. Pois é, furtaram porque não pagam os terceirizados que estariam lá para fazer a segurança da unidade de saúde. Simples assim. Fala-se como, foi um roubo, foi um crime, como se descredenciasse a culpa do governo do estado do Amazonas, mas não, o culpado continua o mesmo. Se a pessoa se sentiu à vontade para furtar os cabos, é porque não há segurança. Por quê? Porque o governo do estado não pagou a terceirizada que faz a segurança dessa unidade de saúde, simples assim. Ou seja, é um desespero atrás de outro desespero, é a falta de gestão com a má administração, é um caos sem fim, só isso. E parabéns para o deputado Wilker Barreto, porque eu acho que só ele se manifestou a respeito desse assunto, não foi, né, Nathalie? Pelo menos até onde a gente viu, só ele se manifestou. Hoje o deputado comandante Dan, né, também fez um discurso contundente, inclusive o Kennedy São Paz vai trazer mais informações sobre isso. Boa. Mas ele também se manifestou nessa segunda-feira. Tá aí, pelo menos 2 parlamentares. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar de um caso, né, estranho aí. A falsa médica presa hoje em Manaus. A profissional de educação física que em algum momento resolveu ser médica, né? Sofia Livas de Moraes Almeida foi presa preventivamente numa academia na zona centro-sul de Manaus, Karine. Olha aí. Carlão,
olha, não vou te falar uma coisa. Eu sou médica. Pronto, né? E com ela, a polícia apreendeu receituários médicos, crachás e documentos que comprovam o envolvimento dela com a prática ilegal da medicina. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse caso. Então, e André, segundo a polícia, há pelo menos 2 anos, viu, Carlão? A Sofia Livas de Moraes Almeida praticava essa farsa. Isso mesmo, a polícia disse que a jovem atuava ilegalmente há pelo menos 2 anos. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, além de trabalhar no atendimento ao público, a suspeita se identificava nas redes sociais como pesquisadora, mestre e doutorando em medicina. Além disso, as investigações apontaram que Sofia tratou de forma errada 2 crianças com autismo, receitando medicamentos de tarjas pretas. Outros 2 homens alegam ter sido vítimas da falsa médica. A denúncia aponta que Sofia deu atestados médicos falsos para eles, o que acabou aí gerando a demissão deles por justa causa nessas empresas onde eles trabalhavam. A Sofia estava hoje em uma academia na Zona Centro-Sul quando foi presa preventivamente. 18 horas, não conseguiu localizar a defesa da suspeita até o momento. A falsa médica também se apresentava como sobrinha do prefeito de Manaus, Davi Almeida, o que foi negado pela assessoria da prefeitura. Em nota, a prefeitura disse que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, não possui qualquer parentesco com a suposta falsa médica que foi alvo da operação deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Civil aqui do Amazonas. Esclarece também que a foto que a investigada publicou nas redes sociais como sendo ela criança carregada pelo prefeito, na verdade é uma imagem de Davi Almeida com a filha Fernanda Ariel. Outra foto em que também publicou ao lado de Davi Almeida foi tirada por ela mesma em um local público, como é recorrente nas diversas vezes em que o prefeito é abordado por populares que pedem para tirar fotos com ele. A prefeitura diz que segue com o compromisso de trabalhar com a verdade e esclarecer tudo que se refere à desinformação no combate às fake news. Bom, a falsa médica ainda deve passar por audiência de custódia. Volto com vocês. Beleza. Obrigada, André Meirelles. Mas é cada uma, né, Carlão? Parece 2, Karime Leão. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil e continue aí em 100,7. Olha só, o bairro Compensa vai ganhar nova unidade básica de saúde. Esse é o nosso assunto em instantes. Já você confere aqui no 18 horas. 18 horas. Olha só, vocês viram a imagem, né, do homem sendo atropelado no centro de Manaus, Karime? Eu vi aquela imagem, né, na madrugada. Impressionante. O carro passou em alta velocidade e arremessou a vítima para a calçada. O vídeo realmente é impressionante, Karime. O carro estava correndo, tanto que a vítima morreu na hora ali. Vou pedir para a produção jogar um trechinho desse vídeo, que é impressionante, gente. É impressionante. Olha aí, Carlão, o rapaz está tranquilo, meio que na rua ali, né? Pra não ficar, ele fica meio ali que ele acha que ele fica vulnerável na calçada. Mas né? olha só, o carro passou em altíssima velocidade. Parece que foi de propósito. Sei lá, a gente está escutando de tudo aí. Inclusive isso, que de repente seria de propósito. Lá, o cara veio, bom, veio, mas parece que ele até acelerou. Impressionante as imagens e as câmeras de segurança que registraram aí esse momento exato que a vítima foi atingida pelo carro, né? Um carro prata. Foi lá na Avenida Joaquim Nabuco. A repórter Vanessa Lima, ela traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Inclusive o motorista a gente viu, nem parou, né? Fugiu na hora. Boa noite, Vanessa. Bora. Boa noite, Carlão, Karime, ouvintes aqui do 18 horas. E infelizmente, na madrugada desse domingo, um homem perdeu a vida em um atropelamento na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. Segundo as imagens de câmeras de segurança, a vítima, identificada como Wilker Pinto Neves, de 25 anos, estava caminhando pela rua quando foi atingido por um carro de cor prata com placa não identificada que estava dobrando a esquina em alta velocidade. O impacto foi tão forte que o Wilker foi arremessado para a calçada e morreu na hora. O motorista do veículo fugiu do local e até o momento não foi localizado. Depois do crime, um carro com as mesmas características do envolvido no acidente foi encontrado abandonado na rua 13 de Maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus. A polícia ainda investiga se o veículo é o mesmo do acidente e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. No mês de maio, o IMU vem fazendo o mês
de conscientização de ocorrências no trânsito, que é o Maio Amarelo. O vice-presidente de trânsito do IMU, Edson Leda Júnior, reforçou que o IMU tem trabalhado constantemente para reduzir esses números de acidentes. O IMU tem trabalhado constantemente para reduzir esses números, que aí nas estatísticas mostram que nós já tivemos uma redução aí de 21% comparado ao mesmo período do ano passado. Porém, é preciso fazer muito mais. Nós temos trabalhado e a eficácia da fiscalização tem mostrado o seu valor. A maior comprovação disso daí é que lá no Tarumã, né, na Avenida do Turismo, nós tivemos uma redução aí de 8 para 1 morte nesse mesmo período do ano passado. Isso é eficácia no que nós estamos fazendo. Por isso nós queremos ampliar, nós estamos ampliando, na verdade, a fiscalização eletrônica na cidade de Manaus, para que os condutores se conscientizem, nós possamos preservar cada vez mais vida, ter uma cidade cada vez mais segura para se viver. Mas o que acontece quando o motorista for encontrado? A advogada criminalista Aline Lima nos explicou sobre as consequências legais para o condutor desse veículo. Ao analisar as imagens, é possível verificar que o condutor do veículo atropela o rapaz que está caminhando pela rua. Diante do ocorrido, o motorista, caso seja encontrado, pode sofrer a pena do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, caso seja comprovado que o referido motorista agiu com a intenção de atropelar o pedestre, nesse caso, o motorista estaria praticando o crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, com pena de reclusão de 6 a 20 anos. Wilker era natural de Santo Antônio do Içá e veio a Manaus para estudar farmácia. A prefeitura do município lamentou o falecimento de Wilker, que deixa uma filha de 2 anos. Volto agora com vocês no estúdio. Legal. Muito obrigada pelas informações. Terrível. A cena realmente é chocante, né, Carlão? Chato isso aí, é uma situação realmente... Enfim, 6h24, valeu, Vanessa, você era o melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, é o bairro da Compensa. Legal, ganha nesta terça-feira uma nova estrutura hospitalar para cuidar da saúde da população local, Karine. Exato, Carlão. Estamos falando da inauguração da nova UBS Leonor de Freitas, que vai ser entregue totalmente reformada amanhã, já como explica o repórter André Meireles. A nova UBS, Unidade Básica de Saúde Leonor de Freitas, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, foi reformada e também ampliada para atender cerca de 20 mil moradores da região, oferecendo serviços médicos, odontológicos, vacinação, farmácia e até exames laboratoriais. Essa é a segunda unidade em Manaus a funcionar de domingo a domingo, que acaba reforçando a atenção básica na cidade. A UBS, ela conta com consultórios modernos, sistema informatizado e uma equipe multiprofissional completa para ampliar aí o atendimento médico da capital, como explica o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Essa UBS vai funcionar de domingo a domingo. É mais um investimento da prefeitura para que a gente possa ampliar os serviços de atenção básica na cidade de Manaus. Olha, Karine e Carlão, amanhã a gente traz as informações dessa inauguração, que eu vou estar por lá. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meireles. Legal, André, agora 6h26, você no melhor mix do Brasil. Continue aí, hein? Participe conosco também. Você pode acionar aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, que tá valendo aí a sua participação. Participe. Mix. Política. Vamos falar de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes, que já estão aqui com a gente. Nathalie, então, ainda na polêmica aí dos bonecos Bebê Reborn, enquanto que a Câmara do Rio de Janeiro avança no projeto para criar, gente, o Dia da Cegonha Reborn. Imagina. Rio de Janeiro quase não tem problema também, né? Aqui em Manaus, o vereador Mitoso usou o plenário para chamar de doentes as pessoas que... né, as mães de bebê reborn. Não é que a polêmica chegou por aqui? Chegou mesmo, né? Mais uma vez, boa noite, Karine, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Então, né, o vereador Mitoso utilizou a tribuna da Câmara Municipal para fazer duras críticas, né, depois dessa polêmica que vem lá do Rio de Janeiro, né? A gente vem acompanhando nas redes sociais todo esse movimento, né? Trata-se do projeto de lei do vereador Vitor Hugo, também do MDB, que quer instituir ali o Dia da Cegonha Reborn.
Reborn. É uma homenagem às artesãs responsáveis ali por criar esses bonecos, né? Que são tão realistas que até parecem crianças de verdade, né? Então, essas réplicas muito usadas como ferramenta terapêutica, agora meio que tem sido distorcido tudo isso, né? E aí, o que acontece? O vereador aqui de Manaus considerou essa proposta um reflexo da inversão de valores na sociedade. Ele chamou de inaceitável valorizar bonecos, enquanto crianças reais estão sendo órfãs, precisam realmente de amor e carinho. Ele falou sobre o desperdício de dinheiro público, tornar tudo isso uma lei. Vamos conferir aí, porque o vereador Mitoso hablou muito na manhã dessa segunda-feira na Câmara Municipal. Isso vai contra os princípios que Deus norteou. E aí é uma inversão da sociedade, uma sociedade que está doente. E lamentavelmente ainda vou ouvir vozes contra o meu discurso. São doentes também. São doentes que querem modificar a estrutura familiar, criando artifícios e de buscar um boneco para dizer de meu filhinho, que tem manifestações já no Brasil com pedido de como auxílio Bolsa Família, auxílio maternidade para bonecos. Parece loucura o que eu estou falando aqui, mas é a realidade. 18 horas. Bolsa Família foi demais, me pegou, viu, gente? Não deu não, auxílio Bolsa Família. Gente, tem um nome isso, viu? Para os especialistas, isso é psicose. Que é a dissociação da realidade. Discursos também, né? Estranhos, uma série de coisas. Isso é psicose, gente. Isso tem tratamento, realmente as pessoas precisam de tratamento. Real, Karime, né? E isso já ganhou proporções, assim, realmente inacreditáveis. Já foi parar no Senado, né? Esse tema vem realmente ganhando cada vez mais destaque e isso chega a ser inacreditável. É inacreditável, ou seja, tem que aumentar aí o tratamento psiquiátrico das pessoas. O Rivotril. A gente já não sabe mais se é terapia, responsabilidade social, o que tá acontecendo, né? O pior de tudo isso é que essas coisas chegam, né, no Senado, essas coisas chegam lá. Pois é, agora outros assuntos dos vereadores não chegam. É incrível o como isso parece chega. Assim que tipo a emoção tá chegando primeiro que as políticas públicas. Pra mim isso daí tá parecendo uma histeria coletiva. Parece que eles estão discutindo qualquer coisa de assunto popular e pronto. É o hype, né? Vai hypar, pronto. Isso daí é a famosa cortina, isso, né, que eu ia falar, existem outras coisas para desfocar o que realmente interessa. Vocês viram a comitiva que foi para a China, o número de gente que estava lá, torrando o nosso dinheiro? O que o pessoal levou na bagagem? Muita coisa, Karime. Não, vamos falar de bebê reborn. O que o pessoal levou na bagagem? Bom, enfim, vamos é isso lá. aí. Olha só, um vídeo do deputado federal Capitão Alberto Neto em chamada com o ex-presidente Jair Bolsonaro virou assunto nas redes, mas o foco acabou sendo o comentário do ex-vereador Sassá, que questionou aí a atuação do parlamentar no interior do Amazonas. Agora, qual parlamentar no caso? O Capitão Alberto, né, nessa situação aí. Esse debate aí nas redes está refletindo uma certa insatisfação real do eleitorado ou é só uma briga política e uma briga local, assim? Qual é essa situação? Então, Carlão, isso daí, claro que também acaba fervendo ali os bastidores políticos, né? Porque a gente está falando sobre Capitão Alberto Neto, que é a principal liderança do Amazonas aqui do PL, que está muito próximo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso reflete também a fala do Sassá da Construção, Carlão, reflete a fala de vários outros amazonenses que não se conformaram, apesar de terem votado no Bolsonaro, não é porque algumas pessoas votaram no Bolsonaro que aceitam tudo que ele faz. Tem pessoas que votaram e ainda assim questionam ele. Por exemplo, a gente comentou aqui no 18 horas que o Mourão, vice-presidente, ex-vice-presidente, ele falou que iria pavimentar a BR-319, né? Se não pavimentasse, ia comer a boina. Só que não comeu e nem fez nada. E aí, o que acontece? Esse comentário do Sassá da Construção, muitas pessoas acabaram ali também comentando e cobrando das autoridades respostas sobre isso. No caso ali do Capitão Alberto Neto, o questionamento dele foi em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que ele fez para o Amazonas? Quais foram as propostas que ele
ele conseguiu fazer, qual foi a escola que ele conseguiu inaugurar, quais foram os programas que ele desenvolveu aqui na Amazônia. Isso daí foram um dos questionamentos que eles perguntaram ali, o Sassa da Construção perguntou, e muitas pessoas também questionaram esse fato. Carlão, com certeza eu acredito que é válido, e para que o Jair Bolsonaro ele consiga se eleger, que depende de muitos fatores, ele também vai ter que reconquistar o público, né? E o capitão Alberto Neto, que se baseia muito no apoio do Bolsonaro, vai ter que também convencer muita gente, viu, Mas ele tentou, né, um hype ali, postando essa videochamada, e ele acabou sofrendo realmente foi um ataque de haters, né? Porque foi saiu pela culatra. Porque as pessoas estão mais inteligentes. Nosso eleitorado está muito mais inteligente, ele pesquisa bastante. E aí o que ele faz? Ele quer saber se de fato não são só promessas. Então, com certeza. Estão questionando, claro. E é importante que o cidadão questione. Atualmente, mesmo. por exemplo, nós estamos vivendo aí também um momento com um monte de promessas que até agora não foram cumpridas e nem chegaram perto de ser cumpridas, né? Mas se a gente não questionar também, Carlão, aí vai embora. Exatamente. Nosso papel é questionar, cobrar, né? Olha, só o fato o que da não falta são promessas não cumpridas. Não, mas só o fato da Zona Franca de Manaus não estar ameaçada, pelo contrário, ter sido fixada ali. Não, a gente tá o tempo partir inteiro do momento. Ameaçado. Não, mas uma coisa foi a tratativa do Bolsonaro com a Zona Franca de Manaus. Nós noticiamos aqui várias taxações e várias situações. Nessa situação, a gente está vendo uma postura completamente diferente do Lula. Tanto ele quanto Dilma, eles prorrogaram os benefícios da Zona Franca de Manaus e isso é inegável. Só da gente respirar tranquilo com a Zona Franca de Manaus é uma realidade diferente. Independente de A ou B, eu imagino que independente de A ou B, o importante é o nosso estado. Exatamente. Se alguém for trazer benefícios para o nosso estado, seja A ou B ou C. Seja de direita, de esquerda, né? O importante é o bem do Amazonas. É o que nós queremos. Vamos lá. Vamos lá, Nathalie, então, falamos já aqui no 18 horas sobre a suspeita de fraude da cota de gênero, gente, aquela coisa vergonhosa envolvendo vereadores de Manaus. Agora, com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral pela cassação desses mandatos, a pergunta é o seguinte: como é que evita que a cota de gênero seja usada apenas como cumprimento de tabela e não como um meio real de garantir a participação feminina na política, que é para isso que existe? Tem que investigar, né, Karine? Tem que estar ali realmente de olho, mas chega a ser vergonhoso toda essa situação, né? A gente está tratando disso desde a semana passada e agora o Ministério Público Eleitoral realmente avançou aí nessas investigações, emitindo um parecer favorável à cassação dos mandatos de 6 vereadores da Câmara Municipal de Manaus por conta dessa suspeita aí de fraude na cota de gêneros. Entre os envolvidos, a gente tem ali, né, nomes como Johnny Carvalho, João Paulo, Janjão, Rosinaldo Bual, Elan Alecar, Jaildo Oliveira e Zé Ricardo. Para o Ministério Público Eleitoral, os partidos teriam registrado candidaturas femininas apenas para cumprir ali a cota de 30%, ou seja, eram candidaturas de pessoas que não existiam, né? Ficou muito e é muito simples saber que tudo era fraudulento, porque como é que a pessoa se candidatou e nem ela vai votar em si própria, né? Chega a ser tudo muito esquisito, muito duvidoso, sem qualquer muito duvidoso. E aí eles disseram que tudo isso foi sem intenção de promover campanhas. Como não, gente? Não existe isso, né? Inclusive, algumas das candidatas, como eu citei, não tiveram nenhum tipo de votação, nem elas mesmas votaram em si. Então, o que acontece? O Ministério Público agora defende que, além da cassação dos eleitos e suplentes, os votos sejam anulados e as vagas sejam redistribuídas, como prevê aí o Código Eleitoral. Mas agora é claro que cabe à Justiça Eleitoral decidir se acata ou não esse parecer aí. A gente espera realmente que sejam punidos, né? Sem dúvida. Assim. Inclusive, eles podem ficar 8 anos inelegíveis aí também. Seria a melhor punição, que é para ver se acorda. Com certeza. Seria o mundo perfeito. Olha só, quem estão debatendo na Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei que pretende proibir os rolezinhos na cidade, né? Que a galera do randandão, né? Como é que a Câmara pretende garantir que essa medida vá além da punição e contribua de fato para a melhoria, né, da segurança pública e também do ordenamento no tão
preocupante e caótico trânsito na nossa cidade. Então, Carlão, a ideia com esse projeto, que é do vereador Rodrigo Guedes, é de trazer um pouco mais de punição para esses autores, e não apenas esses que são do randandan, Carlão, que até o próprio vereador, ele falou que está ali naquele público entre classe média baixa, que tem uma moto de baixa cilindrada, mas como também aqueles pilotos de motocicletas de altas cilindradas, que eles também praticam o mesmo mal. Se acham, tem ali alta potência nas motocicletas e com isso acabam cortando o giro, acelerando demais, de forma demasiada, andando em extrema velocidade também, o que pode ocasionar riscos não apenas para quem pilota as motocicletas, mas também para outras pessoas no meio do trânsito, que tem nada a ver com a história deles, com o rolezinho deles. Então essa proposta é fazer com que a prefeitura e o governo do estado do Amazonas possam intensificar ainda mais as fiscalizações contra esses grupos, independente de quem sejam eles ou a classe econômica deles, porque o interessante é punir os verdadeiros responsáveis por essas coisas que acontecem na nossa capital, e de fato chama muita atenção. Eu inclusive separei um trechinho pequeno do Rodrigo Guedes que ele fala sobre essa situação. Vamos ouvi-lo. A ideia do projeto de lei é reforçar a atuação das forças de segurança, nesse caso aqui, chamando o município também, a guarda municipal, para atuar e para proibir esse tipo de manobra e essa ação que é feita em bando, né? Não vou nem chamar em grupo, é em bando, desrespeitando o direito das pessoas de sossego, desrespeitando o direito das pessoas do cumprimento das normas e das leis urbanas também. 18 horas. Então essa é a proposta do vereador Rodrigo Guedes. Então vai ter ali a participação de outros vereadores também que vão apoiar, e a ideia é que esse projeto entre em vigor o mais rápido possível para evitar, né, acidentes e vários outros problemas. Claro, sem dúvida, perigoso. Apoiadíssimo. Muito obrigada, Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Ken, valeu, Nathalie. 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas sobe para 20 o número de cidades em situação de emergência no Amazonas por causa da cheia. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Legal, e agora dando um giro no trânsito em Manaus, Carimilhão. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está a volta pra casa agora, 6h39. Trânsito. Boa noite, mais uma vez, Karime e Carlão. Boa noite também para você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. O nosso carro do 18 horas para ver como é que tá a situação do trânsito de Manaus está nesse momento na Avenida Laguna, aqui no bairro Lírio do Vale. Por aqui, o trânsito tem um trecho aqui que tá bastante complicado, hein, Karime? Muitos veículos pela via, uma forte retenção, claro, por conta do semáforo e desse horário também, 18h40. Mas também temos outras informações pelo trânsito aqui na capital amazonense, do centro de cooperação da cidade. Pela zona norte, Avenida Alameda Alphaville, no sentido Avenida das Torres, trânsito tá com excelente fluidez. Na zona leste, na Avenida Cosme Ferreira, com a rua Francisco Bambolê, tem um trânsito sem retenção, também com boa fluidez na via. E ainda pela zona leste, na Avenida Altaz Mirim, com a rua Penetração 2, trânsito moderado, mas ainda com muitos veículos pela via. E na zona centro-sul, Avenida Djalma Batista, com a rua Pará, esse trecho tem muitos veículos na via, mas sem retenção até o momento. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Legal, André, 6h40 em Manaus. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo, e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E nós tivemos uma segunda-feira de céu nublado e pancadas de chuvas esporádicas pela cidade, né? À noite, o clima continua com muitas precipitações, que é um céu, assim, bastante nublado também, e a possibilidade de chuva leve, aquele famoso sereno, que pode durar a noite toda. E agora nós vamos falar sobre o clima para amanhã, 20 de maio, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, bom, esperamos uma terça, né, parcialmente nublada, com aberturas de sol e temperatura agradável durante o dia. À tarde, as nuvens vão se acumular e podem haver pancadas de chuvas isoladas. E a chuva pode ser mais intensa em alguns pontos da cidade, então é melhor a gente estar preparado, né, com aquele famoso guarda-chuva. E à noite, o clima vai ficar mais estável, com céu claro e temperatura amena. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 95%.
Legal. Muito obrigada, Vanessa Lima. Olha, Vanessa, 6h41. 18 horas. Olha só, Itacoatiara é a primeira cidade do estado do Amazonas a ultrapassar a cota de inundação severa, com o nível do rio Amazonas chegando à marca de 14,29 metros nessa segunda-feira, Karime. Em Manacapuru, Carlão, o rio Solimões atingiu o nível de 19 metros nesse domingo. Está a apenas 60 centímetros de atingir a cota de inundação severa. E em todo o estado do Amazonas, agora já são 20 o número de cidades em situação de emergência por causa da cheia. Jutaí, que estava em alerta, agora também entrou na lista. Olha, e a previsão é ainda mais preocupante. De 26 a 30 municípios podem entrar em emergência nas próximas semanas. Até agora, mais de 200 mil pessoas estão afetadas pela cheia nos rios do estado. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito desse assunto. Nathalie, então, qual a situação atual e o que a Defesa Civil tem apontado como cenário para os próximos dias, Nathalie? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. A situação da cheia dos rios é bastante crítica e segue se agravando, né, Karime? Segundo os dados mais recentes divulgados pela Defesa Civil, como vocês já adiantaram, chegou a 20 o número de municípios em situação de emergência. Outros 37 estão em estado de alerta e os prognósticos climáticos ali produzidos pelos meteorologistas que atuam na Defesa Civil e nos parceiros, né, nos órgãos parceiros, eu estou falando aí do Serviço Geológico do Brasil, do INMET. A previsão, Karime, é que entre 26 e 30 cidades do interior aqui do Amazonas podem entrar em emergência nos próximos dias, dependendo aí da evolução dos níveis dos rios. Lembrando que todas as calhas continuam em processo de subida, né? Apenas 2 cidades aqui no Amazonas ainda estão em situação de normalidade, o que revela realmente um cenário de alta vulnerabilidade em todo o estado. Inclusive, Karime, muitos municípios da região sul do Amazonas vêm sofrendo um pouco mais, tem situação de desabastecimento, mas como você adiantou, Itacoatiara e Manacapuru, né, 2 municípios muito próximos aqui nossos, municípios da região metropolitana, inclusive Itacoatiara foi o primeiro município do Amazonas a atingir e ultrapassar aí a cota de inundação, chegando nessa segunda-feira a marca de 14,29 metros. E Manacapuru, ruas estão completamente inundadas por conta do nível do rio Solimões, que não para de subir, atingindo aí a marca de 19 metros, estando apenas a 60 centímetros de atingir a cota de inundação severa. São impactos diretos na vida da população ribeirinha, urbana, com alagamentos e principalmente com prejuízos. Eu separei um trecho da fala do Coronel Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil, e traz um pouco mais dos parâmetros pra gente. Vamos conferir. O monitoramento ele é constante. Todos os dias nós temos aqui um centro de monitoramento que inclusive fica aqui ao lado, que faz esse trabalho de analisar o movimento, o comportamento dos nossos rios. Com uma projeção, a perspectiva de chegarmos a 26 ou até 30 municípios. Claro que se levarmos em consideração a maior enchente de 2021, que o estado sofreu, que todo o estado foi afetado, esse ano a gente está com uma média de 40% a 50% do estado ser afetado por conta da subida dos rios. Então a gente precisa realmente cada vez mais conscientizar a população dessa necessidade de se cadastrar para receber informações e se autoproteger. Então aqui aproveito a audiência do programa para chamar as pessoas que ainda não estão cadastradas a fazer o seu cadastro. É muito simples, basta pegar seu celular agora e mandar uma mensagem de SMS, o 40199, no corpo da mensagem você bota o seu CEP, pronto, você já está apto a receber as mensagens de alerta da Defesa Civil. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Ouvimos aí a fala do Coronel Máximo, secretário da Defesa Civil no Amazonas. Até o momento, né? Segundo o boletim divulgado agora, às 18 horas e 44 minutos pela Defesa Civil Estadual, nós temos no Amazonas hoje 52.360 famílias afetadas, o que já é algo em torno aí de 209.431 pessoas em todo o Amazonas por conta dessa situação da cheia. Karime. Muito obrigada pelas informações.
proporções. Só lembrando, o Rio continua a subir até julho. Por aí. Os prognósticos climáticos você já havia falado ali, né? Julho, iníciozinho de julho, aí muita a gente começa a sofrer aquele processo de repiquete e descida das águas. Mas até lá. Ou seja, né, Carlão, tem muita água aí. Muita água, então. Realmente, a situação da cheia dos rios é grave, realmente, porque além de todo esse prejuízo financeiro para o nosso estado e para a população, também coloca a saúde, né? Da população em geral em risco. E não é fácil, realmente é bastante perigoso, Karine. É muito difícil, Carlão. Ó, a água contaminada da cheia já provocou mais de 400 casos de doenças gastrointestinais. Isso em 15 dias, lá em Benjamin Constant, que vive uma crise sanitária grave. O repórter Kennedson Paz volta a conversar ao vivo com a gente. Ele tem mais dados a respeito desse assunto. Então, Kennedson, enquanto crianças e idosos lotam as unidades de saúde, falta ação, falta suporte, falta governo, não é não? Com certeza, Karime e Carlão, muito boa noite novamente para vocês, para todos que acompanham a gente aqui no 18 Horas da Mix. É um dado bem alarmante, né? Nós estamos falando de uma crise sanitária, uma das que não teve nenhum tipo de precedente semelhante lá no município de Benjamin Constant, que passa por uma das piores crises sanitárias lá do município. Essa cheia, com certeza, ela avança sobre o município ali na tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru, e já provocou mais de 400 casos, como você mencionou, isso em apenas 15 dias. E o motivo, gente, acredite, o motivo, ele é o de sempre, o contato com água contaminada. Essas que são as informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que registrou mais de 400 casos. O total foram de 419 casos só nas 2 primeiras semanas desse mês de maio, o que totalizou ali praticamente em todo o mês de abril. A situação ficou bastante complicada. No total, a gente tem mais de 20 mil pessoas que estão afetadas com a questão da enchente ali naquela localidade, que representa praticamente 45% de toda a população. Em várias regiões do município ali, existem pessoas passando por problemas e devido às cheias, muitas delas, elas não têm outra opção a não ser acabar consumindo a água mesmo que eles têm ali para poder fazer a comida, para poder lavar roupa, para poder tomar banho. E essa água contaminada, ela é independente se você ingerir ou não, se você tiver contato com a pele, segundo as informações de especialistas, você também já adquire essa infecção intestinal. E aí o que acontece é que principalmente crianças, idosos, pessoas com comorbidades, elas são as principais afetadas. E aí o que acontece? As pessoas, elas têm ali quadros de vômitos, diarreia, dores abdominais e vários outros problemas. Enquanto isso, a gente percebe, né, inclusive o próprio município percebe que o governo do estado do Amazonas demora muito para poder dar uma ação mais efetiva, para poder ajudar essa população, porque o básico que eles precisam agora é de água potável, mas ainda não tem lá no município. E o que acontece é que essa população, ela tem adoecido cada vez mais. Uma pesquisa da UFAM, ela revelou alto índice de clorofórmios fecais ali no Rio Javari. E isso pode ser resultado de várias infecções intestinais na população do município. Esse dado também, a gente tem informações que essa situação sobre infecção intestinal, ela não é um caso isolado aqui no Amazonas, lá em Benjamin Constant. A gente tem também no Brasil um número muito grande. Nos últimos 10 anos foram mais de 170 mil pessoas internadas na unidade de saúde do SUS, de modo geral, no Brasil, nos últimos 10 anos. Ou seja, a doença tem aumentado bastante, aumentou mais de 60% aqui em nosso país e com certeza é preciso tomar mais precauções e atenção para evitar contaminações, Karime e Carlão. No caso de qualquer suspeita, vá ao médico, porque com certeza o atendimento prévio, ele pode ajudar. Não tem uma cura, mas o atendimento prévio, ele pode tentar amenizar ali os sintomas. Sem dúvida. Agora eu não sabia que só o contato com a pele já poderia dar esses problemas graças. Com certeza. Entra na circulação, né? Enfim, é terrível mesmo. Todo cuidado é pouco. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Ken. Agora 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, depois de quase 3 anos do desabamento que parou o Amazonas e deixou 5 mortos, a nova ponte sobre o rio Curuçá, no quilômetro 23 da BR-319, já tem data para ficar pronta. Setembro deste ano, agora é só rezar, Karine. Agora é só aguardar, Carlão. Inclusive, a gente já falou desse assunto aqui no 18 horas. Bom, acontece
Parece que nesse domingo uma comitiva formada por empresários, parlamentares e técnicos do DENIT, né, e foi encabeçada ali pelo senador Eduardo Braga, eles acompanharam os trabalhos numa vistoria lá no local de onde está sendo feito todas essas obras. A Ginéia Araújo traz os detalhes pra gente. Então, Ginéia, será que agora vai? Pelo andar da carruagem, parece que sim, Karime. Apesar de quase 3 anos de espera, como vocês falaram, muito tumulto na vida das pessoas, além do luto das famílias, daquelas 5 vítimas fatais do desabamento, o DENIT prometeu entregar toda a nova ponte do Rio Curuçá, na BR-319, em setembro. A ponte desabou no final de 2022. Na vistoria da obra, ontem estiveram presentes técnicos do DENIT, prefeitos, representantes do comércio e parlamentares, entre eles o senador Eduardo Braga. Eduardo Braga confirmou que em setembro a ponte será inaugurada e com estrutura para transporte pesado. Vamos ouvir. Agora, no mês de setembro, nós estamos inaugurando uma ponte 0 quilômetro nova, já dimensionada para os novos desafios da BR-319, carretas bitrens, etc. E começaremos agora, neste verão, o asfaltamento do trecho Charles. Os primeiros 20 quilômetros já estão licitados e contratados, os segundos 32 quilômetros, a licitação sai em junho. Se Deus quiser, até setembro estará licitado, contratado e com ordem de serviço dada. A nova estrutura da ponte no Rio Curuçá vem maior e mais forte, Karime, Carlão e ouvintes do 18 horas. São 150 metros de comprimento e 13 metros de largura para aguentar o transporte pesado que cruza o Amazonas. O senador Eduardo Braga também adiantou que a ponte sobre o Rio Altasmirim deve ser entregue até novembro e ainda esse ano deve começar a construção da ponte sobre o Rio Iguapoaçu. E agora, o nosso desafio é entregar entre o mês de outubro e novembro a ponte que desabou no Altasmirim, que também já está em estágio avançado, nós vamos lá daqui a 2 semanas, e depois a ponte do Igapoaçu. Como vocês veem, é um passo de cada vez, mas estamos dando esses passos. E finalmente, a licença ambiental, fundamental para que nós possamos licitar o trecho do meio e finalmente começar a asfaltar e a realizar o sonho, não só dos amazonenses, mas dos roraimenses, dos rondonienses, de integrar o Brasil de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. A ponte sobre o Rio Altasmirim, no quilômetro 25 da BR-319, desabou 11 dias após a ponte sobre o Rio Curuçá. Nesse desabamento, 4 pessoas morreram, 14 ficaram feridas e pelo menos uma pessoa ficou desaparecida. O investimento total nas pontes do Rio Curuçá e do Altasmirim chega a 50 milhões de reais. Karime, Carlão e ouvintes do 18 horas, a BR-319 é rota estratégica para o abastecimento de Manaus. E os empresários do comércio ficaram otimistas com a nova ponte, porque, como dizem, quando a estrada flui, o preço da comida cai e as vendas aumentam. Ou seja, todos ganham. Volto com vocês. Senti firmeza agora. Eu também. Agora vai, hein, Carlão? Esperançoso, hein? Eu também, Carlão. Gostei. Agora parece que vai mesmo. 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e a Zona Sul agora conta com um novo reforço de segurança pública municipal. Nós estamos falando da inauguração do novo núcleo operacional da Guarda Municipal. Foi inaugurado hoje de manhã no bairro Aparecido. O repórter André Meirelles tem mais detalhes sobre essa inauguração. Boa noite, André. Então, qual é o objetivo dessa nova estrutura, André? Conta pra gente. Boa noite mais uma vez para vocês. Olha, a nova estrutura faz parte do plano de reestruturação da segurança pública na cidade, com foco no monitoramento, patrulhamento e proteção ao patrimônio público, especialmente na área central. Durante a entrega da base na manhã de hoje, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, falou da importância estratégica do núcleo instalada em um imóvel da prefeitura que anteriormente estava abandonado. Essa base aqui, ela é uma base ampliada,
Vocês veem aqui o monitoramento que nós temos e nós estamos aqui com toda uma estrutura que está sendo montada. Olha, essa nova base vai contar com a presença da Guarda Municipal em regime 24 horas, além de estrutura para abrigar a Defesa Civil, tornando-se um centro ampliado de operações. A unidade também integra o projeto Smart Manaus, que prevê a instalação de 84 câmeras de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial em locais públicos administrados pela Prefeitura, como explica o prefeito. Smart Manaus, que é o reconhecimento facial das pessoas em todos os locais públicos administrados pela Prefeitura, terminais, centro da cidade, mercados, feiras, UBS, escolas. Nós já temos esse trabalho sendo feito e nós estamos aqui com toda uma estrutura que está sendo montada para poder colaborar também com a segurança pública. Olha, e o secretário municipal de Segurança Pública, Alberto Siqueira Neto, também esteve presente e destacou a evolução da Guarda Municipal. É um núcleo do centro da cidade, aqui vai ter efetivo daqui do centro, viaturas do centro, então o monitoramento do centro. O centro é uma menina dos olhos do Davi, do Sabá, então faz parte desse projeto de reestruturação do centro da cidade. Atualmente, a Guarda Municipal conta com cerca de 500 agentes, sendo 400 deles armados. Com a inauguração da nova unidade, o prefeito ele reforça o compromisso de entregar 6 bases operacionais até o fim do mandato. As 2 primeiras já foram implantadas e a terceira está prevista para ser entregue em breve na Zona Leste, no bairro São José. Beleza. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. 18 horas. Esporte. Olha, vamos começando aí mais um giro esportivo aqui no 18 horas. E olha só, hein? Muito bem, minha gente. Chegou a hora e nós vamos falar delas. Olha só, as feras da Amazônia, elas estão inclusive voando alto, Karine. O Instituto 3B mandou bem demais e venceu aí o Juventude por 2-1 no Brasileirão Feminino Série A1. Parabéns para elas. Parabéns para elas. Ó, e já está chegando a hora do próximo desafio. Na quarta, as feras visitam o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, às 6 da tarde. Enquanto isso, Juventude pega a Ferroviária em São Paulo. Jogo bom para tomar um chimarrão, né, Carlão? Olha só, também teve vitória no Brasileirão Série A2. O Itacoatiara Futebol Clube tá na área e com direito a gol da Beatriz aos 33 do primeiro tempo, lá no estádio Floro de Mendonça. Foi 1-0 para fazer aí a alegria geral. É isso aí, Beatriz fez o gol e já mandou aviso. Hoje tem dança da vitória no interior. E no futebol masculino, o Amazonas está em campo hoje, enfrentando Volta Redonda pela Série B. O jogo começou às 6 horas lá no Raulino de Oliveira. Vale muito, hein? É confronto direto contra o rebaixamento e é jogo para passar raiva e fazer promessa, Karine. Verdade, olha aí, 4º encontro entre as equipes, mas ainda vale como se fosse final de Copa. E se der certo, tem que fazer festa, nem que seja com suco de cupuaçu. E para fechar, Karime, tem política no futebol, hein? A CBF vai eleger quem, Karime? E o novo presidente vai ser agora dia 25 de maio, gente. Ó, a chapa única já foi protocolada. Samir Chaud, presidente da Federação de Roraima, tá? Boa. Está na cabeça. E sabe quem está junto nessa chapa aí como vice? Edinaldo Rosenha, da nossa Federação Amazonense. É o Norte chegando junto aí. Agora é só aguardar o resultado, dia 25 de maio. Beleza, agora são 6 horas e 59 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, apagão no Platão Araújo, pacientes transferidos às pressas, geradores em colapso, médicos e enfermeiros lutando contra o caos. Tudo por causa de uma tentativa de furto de cabos elétricos. Uma cena absurda que mais parece saída de uma zona de guerra, mas que aconteceu bem aqui em Manaus, dentro de um hospital público. E mais revoltante que o crime é o colapso da estrutura.
Onde estava a prevenção? Onde estava a segurança? O que vimos não foi um plano de contingência, como disse a secretária de Saúde. Foi um improviso desesperado. Esse episódio escancara o abandono da saúde pública no Amazonas e levanta uma pergunta urgente: até quando a população vai ter que contar com a sorte para ser atendida com dignidade? Até quando? O governo fala em parâmetros de assistência, mas que parâmetro é esse que aceita o risco de morte como rotina? O deputado estadual Wilker Barreto foi claro: quando a estrutura de um hospital desmorona por conta de um crime, é sinal de que há algo muito errado com a gestão. E ele está certo, sim. Não dá mais para aceitar o improviso como resposta. É preciso segurança nos hospitais, é preciso estrutura, é preciso respeito à vida humana. 18 horas. Agora 7 em ponto em Manaus, Karime. Boa noite. Obrigada, Carlão. Muito boa noite, gente. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.